Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Júlio Gorilla, ele falou sobre o trabalho que vem realizando com Fabrício Pacholock. Ele também comentou sobre o trabalho que realizou com o Mr. Sizen e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Voltando à pergunta, você falou o que mudou mais no Gorilla de 60 dias pra cá. Eu te coloco mais como de 15 dias pra cá. Menos ainda. Que é o que todo mundo fala, que é da competição de Curitiba à competição de Recife. O que mudou tanto? Foi a alimentação do Gorilla? Mudou? Tirou a banana dele? Não. Pacho não tirou minha banana. Pacho não tirou frutas. Pacho não tirou minha aveia. Pacho não tirou meu arroz. Não tirou minha tilápia. Não tirou meus ovos. Então é basicamente o que eu como todo dia, meus vegetais. Pera. Já sei. Deve ter alguma substância mágica que você toma em 15 dias. Isso, isso? Pode ser? Então, eu também estou procurando ela. Quero saber se eu vou procurar ela, mas infelizmente eu acredito que não. Basicamente, o shape que eu vim construindo todo esse ano, eu não mostrei ele no Curitiba. No campeonato eu regredi meu shape por me depletar demais. Acabei me depletando muito, então ficou um shape fletado, não ficou cheio, o músculo não encostou ali. Peraí, eu vou te acompanhar. Naquele campeonato você não levou o Gorilla íntegro. Não, ele estava ali 30%... metade do Gorilla, que talvez. Metade do Gorilla. Então, de um pro outro, é isso que você está explicando. Isso, aí o que aconteceu? Após o campeonato... Na avaliação, né? Sim, no campeonato eu já conversei com o Pacholock, pedi um feedback para ele, porque ele sempre está em todos os campeonatos, a gente se encontra sempre, ele é um cara que está muito presente com os atletas dele. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, a profissionalidade dele. É um cara totalmente íntegro em relação ao esporte, de como tratar as coisas. Profissional. Sim, ele dá uma atenção e tem um olho clínico muito bom. Perguntei para ele, ele falou: Gorilla, olha, eu vou te falar, você parece estar muito seco. Ele falou: aperta aí sua musculatura. Ele falou: sua pele está muito fina, eu acho que o que faltou para você foi encher mais seu shape. Aí eu escutei isso também dos árbitros. Perguntei pro Celso Reis, falei: mestre, mandei uma mensagem para ele depois, o que aconteceu, o que eu posso fazer para melhorar minhas posições. Ele falou assim: eu te vi algumas semanas atrás, Gorilla, e você tava com um shape incrível. É unânime isso, todo mundo falou isso. Então, assim, eu tava com shape há semanas atrás e quando chegou no campeonato eu não consegui mostrar isso. E com a ajuda do Pacholock, em 15 dias, ali as distribuições de macros que a gente fez estava diferente, basicamente, do que eu fazia com o Sizen. Mudou algumas coisas. Ele me escutou no quesito que eu falei que gordura acaba me enchendo alguns certos tipos de gordura, por exemplo, gordura de carne vermelha, gordura de peixe, salmão, no caso. E ovos, gordura de ovos, isso enche muito meu shape, eu consigo ter força para me apertar. Ele pegou esse feedback e falou: beleza, a gente tem 15 dias, Gorilla, vamos fazer uns testes? Pegou um dia, jogou carne vermelha com mussarela e arroz. Ele falou assim: Gorilla, olha como o cara... Por isso que eu gosto do Pacho, ele é um cara coerente. Desde o primeiro momento eu falei: Pacho, o que for para fazer, eu vou fazer. O que você mandar fazer, eu vou fazer. Tranquilo, eu tô deixando na sua mão, então, porque eu sei que você é um cara coerente. E sei que você me respeita também. E você já me conhece. Ele, beleza. Então, num desses testes, ele falou assim: Gorilla, eu gostaria que você comesse uma alta taxa de gordura com carboidrato. Então, normalmente eu falaria para você comer um hambúrguer. Só que a gente já chegou a conversar. Você falou que tem problema com glúten normalmente. Então, por que vamos fazer o seguinte? Come arroz, queijo e uma carne gordurosa. Ele tirou o trigo, colocou arroz, um cereal por outro, um macro por outro. Então, basicamente, ele continuou me respeitando o meu estilo de vida saudável, no quesito ali de manter o corpo sem inflamações, e fez essa estratégia. Simplesmente isso. São detalhes que você vê... Ajustes. Sim, ajustes. Mas fizeram toda a diferença. Com respeito ao indivíduo que está ali na minha frente. Outra coisa que o Pacho ele sempre faz, que eu gosto muito... Qualquer coisa que ele vai fazer, eu não pergunto. Eu já falei até pra ele: Pacho, se você quer que eu coma um hambúrguer,
eu como, eu não tenho problema. É uma coisa que eu não tô mais acostumado, mas se você falar, é uma estratégia, você tem que comer isso, eu como. Ele falou, não, gorila, se o negócio faz mal pro seu intestino, você já sabe, e você já me deu esse feedback, pra que eu vou bater nisso? Se eu posso jogar outro carboidrato. Inteligente. Simples. De vez de eu te jogar açúcar, gorila, que eu sei que você não gosta de consumir, você consome mel no lugar do açúcar. Também é um índice glicêmico super alto. Então, basicamente, ele só vai trocando uma coisa pela outra. O que eu acho que é o maior problema no fisiculturismo atual e também nas pessoas que não são fisiculturistas, mas acompanham o fisiculturismo, é que elas são totalmente inflexíveis. Tem que fazer 5 refeições. Vou fazer assim, arroz. Existe um protocolo único. Arroz e frango. Frango sem tempero. Entendi. Bem primitivo, bem arcaico, sabe? E tem que ser desse jeito. Você tem que sofrer. Entendi. Dieta não é bom, Kim. Não pode ser bom. Nem sabor precisa ter. Não pode ter sabor. Quanto menos sabor, melhor. Menos sabor. Quanto mais você sofrer, melhor, entendeu? Come um negócio bem ruim. É assim que você vai ficar bom. É basicamente a ideia dos caras. Eu já penso de uma outra maneira. Porque eu não posso agregar o fisiculturismo com um estilo de vida saudável e agradável. Mas espera, agora eu vou pegar o gorila aqui. O gorila é orgulhoso e teimoso? Não, o gorila não é orgulhoso e teimoso. O gorila, ele tem a sua identidade e está aberto a opiniões sempre. Eu sempre estou aberto a opiniões, como por exemplo, foi com o Pacho. Na hora que o Pacho falou, gorila, você vai fazer X coisa, você está tomando X coisa, vai tomar Y. Tudo bem, Pacho, tô tranquilo. Você entende? Eu sou eu mesmo. Se eu puder levar meu estilo de vida saudável, eu vou querer levar porque eu quero viver muito tempo. Boa, você levantou uma questão. Boa que você tenha falado isso. E outra coisa, eu entendo que a gente está, eu estou no meio, no caso, que já chega a ponto de ser um esporte de elite. Ali eu já estou nas cabeças, então todo mundo usa muita coisa. E o gorila é conhecido por usar pouca coisa. Então, quando eu mudei para o Pacho, em questão de 15 dias, como meu shape encheu mais, e eu acredito muito mais que foi pela alimentação, não pelos recursos, porque em 15 dias, seja o que você tomar, pode tomar plutônio, seu shape não vai mudar tanto. Porque se mudasse, todo mundo tivesse evolução em tomar alguma coisa assim, por que eu não vejo essa evolução em um monte de gente? Não. É estranho, né? Mandou bem. Só se eu tô tomando uma coisa que é teste ainda do exército, entendeu? Eu tô usando alguma coisa aí que ninguém sabe. Daqui uns anos vão descobrir, né? Xixi de texugo. Olha só. Então quer dizer que já que esse gorila continua comendo banana, não come pera e maçã e fatias de caqui, eu quero dizer o seguinte: se você tivesse, para ficar claro para as pessoas, se tivesse que escolher a conduta e carreira de um Lee Haney, né, a trajetória, né, aqui, sim, e de um Nick Walker aqui, em recursos, eu quero dizer, a prevenção do patrimônio de saúde para chegar lá. Você continua, você Team opta... Lee Haney. Sempre. Forever. Então você continua o mesmo gorila. E eu posso falar mais uma coisa, eu posso falar o porquê. Por quê? Já começa que Lee Haney já foi 8 vezes Olímpia e o Nick Walker nenhum. Boa. Já vamos começar por aí, falando de fisiculturista para fisiculturista. Segundo, Lee Haney tá ali com seus 60 anos, quase para 70. Inteiro, né? E treina até hoje, se alimenta bem até hoje. E o que ele mais fala é sobre a alimentação ser limpa e saudável. Sempre ele falou sobre isso. E outra coisa que ele fala muito: você deve treinar o seu músculo, você deve estimular, não aniquilar. Essa é uma grande diferença também que a gente vê hoje. A gente vê muito cara outro capítulo, pegando peso de qualquer jeito. Quase todo fisiculturista hoje em dia tem hérnia ou umbilical. Massacre. Ou nas costas. Sim. Então assim, é como eu te falo, eles veem como um sofrimento. É como um lugar de penalização ser um fisiculturista. Eu não vejo dessa forma. Eu sei que algumas vezes eu tenho que esticar mais para perto da competição, eu tenho que me desgastar mais em questão de saúde, só que todo o investimento de saúde que eu faço no ano inteiro, ele me dá uma vitalidade acima da maioria dos fisiculturistas. Eu em cima do palco, se você olhar o campeonato, todo mundo falou isso, gorila, você ficou em cima do palco toda hora, você estava na postura de semi-relaxado e não cansava, não suava. Por quê? Porque o Pacho me passou alguma coisa? Não, você entende? Que mudou em 15 dias? Não. O trabalho com o Pacho vai ser muito promissor, eu sei disso. Só que isso vai ter resultado daqui meses. Você entende? É uma coisa que vai refletir daqui meses. Não é uma coisa de uma hora para outra. Claro que não. Não tem como você pegar um corpo e em 15 dias você mudar ele drasticamente dessa maneira. Basicamente isso. Mas hoje em dia eu me sinto muito mais confiante tendo o Pacho do meu lado. Porque eu sei que ele é um cara totalmente coerente. E outra coisa que eu ia te falar,
estratégia que ele vai fazer comigo, eu não pergunto. Mas ele fala assim, gorila, eu vou tirar seu carbo esses dias. Aí ele fala, porque eu quero depletar um pouco e depois a gente vai te encher, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Ele explica o porquê ele tá fazendo aquilo, mesmo sem eu perguntar para ele. E eu adoro isso. E eu sempre falo isso. Por que eu não posso saber qual a estratégia que o mestre está utilizando? Se o mestre é um mestre de verdade, ele não vai te dar o peixe, ele vai te ensinar a pescar. Você entende? Se é um cara que quer que você fique dependente dele para sempre, ele só vai te dar o peixe. Toma um peixe hoje. Amanhã você tá com fome de novo. Toma um peixe hoje. É verdade. Agora, se o cara quer te ensinar mesmo a andar com as próprias pernas, se ele quer fazer que você seja um fisiculturista de verdade, porque se trata disso, você viver a vida sem depender de ninguém, ele vai te ensinar as metodologias, ele vai te explicar o porquê. E isso é muito importante. Então, isso já fez... Em pouco tempo que a gente tá junto, a gente criou um entrosamento muito forte. Mais do que eu tive com qualquer outro coach. O coach que eu tive mais entrosamento sem ser o Pacho foi meu mestre Paulo Lima. E vocês podem até chamar ele aqui e pergunta para ele se alguma vez eu fui teimoso com ele, se alguma vez eu desobedeci alguma ordem dele. Nunca, jamais. Se eu tô disposto a fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Outra coisa, o Saizen, a Adaptogen colocou ele comigo em um projeto. Certo. E a gente se manteve por 2 anos. Foi o campeonato de Portugal, foi um campeonato de Curitiba e foi esse campeonato de Recife. Eu creio que eu aprendi o que eu tinha que aprender com ele. Sou muito grato. Eu já falei isso pra ele. Eu vejo ele muito mais como um amigo. Agora, quando a gente fala de lado profissional, realmente o Pacho é um cara que não deixa brechas. Então, como eu quero levar as coisas mais a sério para um outro nível, então eu decidi dessa forma. E estou muito feliz com a decisão. Eu creio que eu fiz uma boa escolha. Não, imagina, o Pacho a gente sabe, todo mundo sabe que é um excelente profissional. E até poderia não ser para você, mas que bom que bateu, né? Porque não é obrigatório. Ele é nota 11, claro, não precisa ir a Coimbra para saber. Mas essa empatia, essa combinação é muito importante. Como está sendo usar todos os recursos, gorila? O que te fez querer usar todos eles? Não sei se eu entendi bem. Eu entendi o que ele quis dizer. Os recursos que eu estou utilizando e qual foi o estopim para eu voltar a utilizar, porque eu já utilizei tudo isso que eu estou utilizando agora, eu já utilizei em alguma fase da minha carreira com algum dos meus coaches. Então não é nada assim, nossa, é uma coisa nova para mim usar trembolona, eu já usei isso. É assim, eu já sei o efeito que dá, eu já sei que por um lado é muito bom esteticamente, mas por um outro lado, sua cabeça, você tem que ter um mental muito forte, cara. Porque mexe muito com sua cabeça. Então, assim, eu costumo brincar que a trembolona é a depressão injetável, basicamente. Poxa, você injeta aquilo e você não sente ânimo para fazer nada. Você tem força. Você tá com uma rage de fazer as coisas. Se você pegar um negócio, você quebra na mão, você tem força pra caramba, você pega um peso, só que você não sente aquele ânimo. E eu não acho interessante viver dessa forma, mas como eu disse, eu estou em vista de um campeonato, então são recursos que tem que ser utilizado. Mas vamos lá. Basicamente do que eu estava utilizando para o que mudou, não foi muita coisa. Foram alguns recursos que mudaram ali, de que estava usando uma coisa e comecei a utilizar outra, mas nada de uma dosagem abusiva. Olha, eu vou te falar, eu pelo menos é o que o Pacho me passou. O que ele me passou, não sei se é por causa que é o que eu tomava e ele pegou de referência e aumentou um pouco. Ele aumentou um pouco a quantidade, mas nada comparado ao que os atletas atuais utilizam. Eles utilizam ainda muito mais do que eu. Essa é a verdade. Não sei qual é a ideia do Pacho, qual é a intenção que ele tem, mas eu achei coerente. Porque, vamos dar um exemplo. Se você usa, vamos colocar uma escala. O Kim, ele utiliza ali alguns recursos na escala 2. Tá. E os atletas estão usando na escala 8, 4 vezes mais do que ele está utilizando. Chega o Pacho e fala, vou te melhorar, Kim. Vamos lá, então 6. De 2 vai para 4, ou para 6. Tá. Não vai direto para 8, entendeu? Como todo mundo está utilizando, porque ele quer ver qual é a minha resposta em relação ali ao que está acontecendo. E eu já dei uma boa resposta, porque meus receptores estão bons. Entendeu? Eu cuido do meu corpo para isso, para chegar no momento e eu vou poder esticar e tá de boa. Então minha saúde tá de boa. E é isso que a maioria não entende. Estica aí, guri, estica aí esse campeonato, estica o outro. No próximo você tá só a alma andando, seu corpo já nem tá mais lá.
Entendeu? Você já tá todo fudido. O Edu Bonfim concorda, né? Recurso utilizado no momento certo, concordo. Claro. Você tem que utilizar os recursos no momento que é o momento certo, o momento viável, né? Não é isso que eu vejo muito erro nas pessoas que nem são atletas. Eu vejo uns caras normais, aí eu pergunto pro cara assim, o que você tá tomando? O cara tá tomando 4, 5 vezes mais que eu. Um cara normal, ele não tem nem 40 de braço. Aí eu fico assim, caramba, você tá tomando tudo isso? Tô tomando, mas achei que eu tava tomando pouco. Mas pra que você quer tomar mais? Pra ficar maior. Mas eu tomo menos que você, como é que eu tô maior que você? Eu sou genética. Sempre acaba nisso. O que é genética? Na minha opinião, genética é o resumo de eu não sei explicar como você chegou a isso. Então, caralho, Kim, como é que você tem esse ombro gigantesco aí? O Kim treinou por mais de 10 anos o ombro, ele faz parada de mão, ele carrega um monte de sacola assim, que nem um monge. Aí o cara chega e fala, não, a genética do Kim de ombro é boa. Ele já nasceu assim. Simples. Então ele não sabe explicar, então ele coloca o fator genética. Genética é como eu não sei explicar. Na minha opinião, genética existe? Existe, e é muito bom você ter genética. Só que você pode construir sua genética. Basicamente, as Ilhas Galápagos demonstram isso. Elas se dividiram e existiam animais ali, cada um, como a ilha se dividiu, cada um ficou num clima, num ambiente, ficou de cores diferentes e teve evoluções diferentes. Então isso demonstra que geneticamente eles se mudaram. E claro, os filhos deles, né, os filhotes deles vão nascer já com uma genética apropriada para isso. Simples, vamos dizer, ali na Etiópia faz aquele sol tremendo. Se uma pessoa branca for para lá, um caucasiano, ele vai ficar mais escuro. E o filho dele vai nascer mais escuro. Já para aguentar esse sol, ele vai ter mais melanina, entende? Foi assim que os negros ficaram negros. Foi a necessidade do sol. Adaptação. Simples. Adaptação. Então, assim, a galera se prende muito a isso. Você nasceu já geneticamente abençoado para isso. Não. Todos os melhores atletas da história, eles não eram os melhores geneticamente. Se você for ver. Ronnie Coleman é um grande exemplo. A galera não pensa nisso. Mas Ronnie Coleman foi um cara que ficava nas últimas posições sempre. Todo mundo debochava dele. É verdade. Aí o cara foi pro Olímpia, nos 3 primeiros anos ficou em último lugar. Sei disso. Aí e você imagina todo mundo, se tivesse essa internet de hoje em dia, todo mundo ia falar, Coleman é um lixo, Coleman não sabe nada, Coleman não sei o que lá. Mas aí o cara foi lá e ganhou 8 Olímpia. Aí ninguém mais fala sobre o passado dele. Só vê as vitórias, mas não vê as derrotas. E quando você quer ver uma história de alguém de verdade, uma biografia, você vai perceber que é muito mais derrotas do que vitórias. Tem um iceberg lá pra baixo, além da pontinha. Qualquer um. Como a gente tava falando de Thomas Edison. 1001 vezes ele falhou para conquistar uma. Só que a galera vai pensar o quê? Não, o Thomas Edison criou a lâmpada, tá de boa. Geneticamente ele é inteligente pra caralho. Ele acordou e bom. Criei a lâmpada. Mas tudo na vida que foi criado, existiu muitas falhas. Se você não tentar, se você não tiver disposto a falhar, você nunca vai vencer. Se você só quer, eu quero chegar ali e tá no topo, meu filho, então você vai acabar se decepcionando, porque a vida não é assim. Quem perguntou isso, o Alê, agradece, sensacional, podcast incrível. Obrigado aí pela resposta que ele está dizendo.